Fala galera do canal Vascaínos da Madruga, Pastor Thiago chegando aqui, pastor na área, para mais um vídeo do nosso canal, início de semana, e a gente chega com o nosso giro de notícias para trazer para vocês as últimas informações do nosso Vascão. Uma confusão aí de contratação, uma hora vem Esforza, outra hora é o Cuejá, agora o Cuejá não vem mais, pode ser Esforza de novo. É brincadeira. Fica aí que a gente vai contar detalhes dessas situações. Mas eu faço aqueles pedidos de sempre. Dá uma moral pra gente, curte o nosso vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe para alcançar mais vascaínos e vascaínas. E também ativa o sininho das notificações. E como é de costume, eu volto depois da vinheta. É isso aí, galera, giro de notícias começando nesta segunda-feira, num horário diferente, mas a gente vem trazendo aí as últimas informações do nosso Vascão. O Vasco que jogou ontem pelo Campeonato Carioca, o Vasco jogou também pelo torneio lá no Uruguai, venceu no Uruguai, empatou aqui no Rio. Vamos trazer detalhes também destas situações. A gente começa falando que o Vasco vai chegar hoje no Brasil, no Rio de Janeiro. Acabou a pré-temporada, agora é pra valer. O Vasco volta a treinar no CT Moacir Barbosa, aí a rapaziada já vai se encontrar, o time titular, e começa os trabalhos aqui no Brasil da comissão técnica do Vasco, Ramon Dias e Emiliano Dias. Vamos falar aí dos dois jogos. O Vasco primeiro jogou no Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca, enfrentou o Sampaio Corrêa e empatou em 3-3, jogo de muitas falhas do Vasco. E eu quero falar um ponto positivo e um ponto negativo. Vamos primeiro falar dos gols do Vasco. Foram marcados por Barros, Luca Orellano e Paixão. Fizeram os gols da partida. Sampaio Corrêa abriu 2-0. O Vasco conseguiu empatar e virar, mas cedeu um empate para o seu adversário. Olha, ponto negativo para mim, isso é na minha opinião, tu pode discordar e colocar o que você pensa aí. É o goleiro House, que é o reserva imediato do goleiro Léo Jardim. Para mim não passa confiança, teve uma falha bizonha no primeiro gol da equipe do Sampaio Corrêa. Também não deu segurança nos outros gols e em alguns lances da partida. Então fica aí a minha opinião e a ressalva aí que o Vasco precisa contratar um goleiro. Não dá para confiar no goleiro House para ser reserva imediato. Há um boato que Léo Jardim pode até ser convocado para a seleção brasileira. Aí você imagina o goleiro House sendo titular do Vasco. Com todo respeito ao goleiro House, eu acho que o Vasco precisa de um goleiro com mais experiência, um goleiro que nos dê mais segurança para ser reserva do goleiro Léo Jardim. Agora o destaque positivo para mim é Luca Orellano, fez um golaço, deu uma assistência, foi o destaque da partida pelo lado do Vasco. Já vem sendo destaque nos treinamentos, já fez uma boa partida contra o Boa Vista, e o argentino, garoto argentino, guri, tá voando. Logo agora que ele não quer ficar no Vasco, ele quer sair do Brasil, voltar para a Argentina. Vamos ver agora o que pode acontecer. Será que Ramon Dias e o auxiliar Emiliano Dias conseguem convencer Luca Orellano de continuar no Brasil? Na minha opinião, iria ajudar muito no time titular do Vasco, iria ajudar muito nessa temporada, está mais adaptado ao futebol brasileiro. Eu acho que dá para conversar, dá para mudar esse cenário, mas é o destaque aí da partida, Luca Orellano. Olha, o Vasco, depois dos resultados da segunda rodada do Campeonato Carioca, o Vasco está na terceira colocação com 4 pontos, e o próximo jogo do Vasco é na quinta-feira, às 20 horas, contra o Madureira, no estádio de São Januário. Lembrando que o Vasco jogou com um time alternativo aí, mesclando alguns jogadores reservas e também jogadores do Sub-20. Então vai ter um bom começo do Vasco aí nesse campeonato carioca. Agora indo para o Uruguai, onde o Vasco teve mais um amistoso ali de despedida naquele torneio de verão. O Vasco venceu o Deportivo Maldonado pelo placar de 1-0 com um gol de Dimitri Payet. Dimitri Payet perdeu aproximadamente 9 quilos para essa pré-temporada, tá fininho, tá jogando muita bola, deu caneta, está adaptado ao futebol brasileiro, apaixonado pelo Vasco. E eu coloco o Payet como destaque, na minha opinião, será um dos melhores jogadores
dessa temporada do futebol brasileiro e vai nos dar alegria, tá? Os 2 jogos amistosos, o Vasco venceu pelo placar de 1-0, tá? E o Vasco traz para o Brasil aí, além de tudo, foi uma boa pré-temporada e a expectativa para essa temporada de 2024 do nosso Vascão é muito boa, lembrando que vai chegar outros reforços sim. Olha, dou uma ressalva aqui para o nosso ex-goleiro, o Ivan, que fez a estreia pelo Internacional de Porto Alegre. Infelizmente teve uma lesão gravíssima, com tempo indeterminado para ele retornar aos gramados. Fica o nosso apoio aí, força do nosso ex-goleiro Ivan. Agora vamos falar das prováveis contratações do Vasco. Uma bagunça danada, uma celeuma danada, porque cada hora alguém traz uma notícia diferente. O Vasco estava praticamente fechado com Juan Sforza. Tudo certo, aí do nada trava as negociações com Sforza, porque agora a gente vai atrás do Cuejá, que foi o pedido do Ramon Dias, e aí várias notícias saindo do Cuejá, mas a gente vai agora trazer as últimas notícias e os detalhes dessas prováveis contratações. O que diz respeito a Cuejá é que de fato estava certo com o atleta, com o staff do atleta, aceitou reduzir salário, queria jogar novamente com o técnico Ramon Dias, aceitou vir para o Vasco, mas aí o Al-Shabaab da Arábia Saudita, clube do Cuejá, vetou, não quer negociar, fez jogo duro e aí emperrou as negociações. No momento agora, Cuejá não vem mais para o Vasco. Aí, Juan Sforza, que estava tudo certo com o Vasco paralisou, agora o Vasco volta a negociar para tentar trazer Juan Sforza para jogar no nosso Vascão. Agora vamos ver o que o presidente do New Old Boys da Argentina vai falar, porque pegou mal a negociação, o Vasco desistiu, parou. O Alexandre Matos já tinha conversado com o presidente, com o atleta, com o staff, até com a família de Juan Sforza. Pegou mal também para Alexandre Matos, mas agora o Vasco retoma as negociações e pode ter um desfecho positivo. Coloca aí nos seus comentários aí o que você acha dessa situação de Cuejá e de Juan Sforza. Mas o Vasco já corre aí por fora agora para um plano B para Juan Sforza. Trata-se de Campuzano, que foi ventilado na última temporada no Vasco, jogador do Boca Juniors da Argentina, está ali como um plano B, em stand-by. Olha, se não conseguir mais o Juan Sforza, Cuejá, a equipe não liberou, o Vasco tentará Germán Campuzano, jogador do Boca Juniors da Argentina. A negociação da joia do Uruguai também, Luciano Rodrigues, ninguém fala mais nada, a gente não tem mais informações. A última informação que eu obtive é que Luciano Rodrigues está em negociações com o River Plate da Argentina. O Vasco não desistiu do jogador, mas a pedida foi cara e o presidente do Liverpool do Uruguai quer esperar acabar o pré-olímpico, onde irá dificultar ainda mais uma possível contratação de Luciano Rodrigues pelo Vasco, porque há uma expectativa muito grande de outros clubes aí, principalmente da Europa, chegar com propostas aí, porque há uma expectativa de Luciano Rodrigues fazer um excelente pré-olímpico. Então essas são as notícias de contratações, algumas informações cruzadas aí, mas a gente traz aqui o que a gente sabe, sem mentira e sem fake news. Olha, hoje acaba o mandato do presidente, agora ex-presidente, Jorge Salgado. Na minha opinião, graças a Deus, Jorge Salgado coloca aí a sua avaliação desse mandato como positiva. Você deixa nos comentários o que você achou da gestão de Jorge Salgado. E hoje se inicia a partir das 19h30 na sede náutica da Lagoa. Vai começar a cerimônia de posse do novo presidente do Vasco. Pedrinho assume hoje a cadeira e começa os trabalhos de forma oficial como novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu vou colocar também outras pessoas que vão tomar posse nessa noite na sede náutica da Lagoa, aí compondo a nova diretoria administrativa do Vasco. Olha, e eu termino falando do basquete, NBB. O Vasco entra em quadras hoje em São Januário para enfrentar o Corinthians a partir das 20 horas. Então, galera, vamos apoiar o basquete do Vasco, R10, Score Vasco, fazendo uma grande campanha no NBB aí na sua volta, e será transmitido pela CRVG TV. Então, você não pode perder o basquete do nosso
Vascão. A gente volta com as informações aí, for aparecendo, a gente vai trazendo para vocês. Um abraço ao Eliezer Pantaneiro, o homem das redes sociais do nosso canal. Um abraço ao Adriano Fortunato, que fez aniversário na semana passada, mas eu gravei o vídeo antes, então fica o meu abraço atrasado aí ao Adriano Fortunato. Depois a gente não teve mais vídeo, a gente deu uma paralisada nesse final de semana aí, muitas coisas acontecendo. Então um abraço ao meu amigo aí e a todos do nosso grupo de Zap Vascaínos da Madruga. Ótima semana para todos, Deus abençoe, tamo junto, Pastor na área! Vasco!